Bom dia a todos, que bom tê-los aqui, que maravilha, mais um dia estamos aí na presença do Senhor, glória a Deus por isso, nos ao vivo, começando mais um dia na presença do Senhor, um dia maravilhoso a todos. Aí Marcos Michel, bom dia galera que está chegando aí. Vai ser uma grande bênção estar hoje falando com vocês. Glória a Deus por tudo isto. Que o Senhor continue no controle de todas as coisas. Bom dia, Dr. Jardel. Bom dia, galera. O pessoal está chegando aí. Vai pegando o seu bloco de anotação. Fabinho, bom dia. Vai pegando aí seu bloco de anotação. Vai pegando sua caneta, papel, celular. Vai pegando aí já o seu celular, vai chamando a galera para entrar na live. Sábado, sabe como que é, né? A galera acaba dormindo até mais tarde. Vou chamar um pessoal aqui no Face, enquanto você também tá chamando aí uma galera aí também da sua lista de amigos. Se você entende que essa devocional tem sido bênção, né, para você, quero te desafiar a chamar a galera aí para estar conosco e não perder aquilo que o Senhor tem para hoje nesta manhã. Muito bom, a galera tá entrando. Edu, Carlão, bom dia. Bom dia, meu amor, também, você já entrou aí. Que bom, né? Bom, aqui no Face já chamei umas pessoas, vou chamar aqui no Instagram. Chamando aqui algumas pessoas também no Instagram. Pronto. Mais essa. Chama aí. Maravilha. Vamos lá falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje que vamos aprender. Vamos falar sobre transformado pela provação. 25º dia, olha só, hein? Quem imaginava que a gente ia ter todos esses dias falando da palavra do Senhor, sendo transformado, sendo capacitado, crescendo juntos. E nessa manhã vamos falar sobre transformado pela provação. Base bíblica para esta verdade está no texto de 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. E tem uma frase aqui da Madame Guyon que diz assim: é o fogo do sofrimento que produz ouro da santidade. Deus tem um propósito por trás de cada, adversidade. Então, amado, se você está passando por um momento difícil aí, creia, Deus tem um propósito para todas as questões e Ele é maravilhoso, Ele sabe como lidar com todas as coisas. E eu quero trazer aqui uma questão do texto que nos ensina, que fala o seguinte: ele usa circunstâncias para desenvolver o meu e o seu caráter. Na verdade, ele se utiliza mais da circunstância para nos tornar semelhantes a Jesus. Então, o que você está vivendo e passando, as lutas, as dificuldades, fique tranquilo, viu? Que isso daí é permissão de Deus e Deus vai fazer você crescer. Quantos estão passando por dificuldades aí? Deixa eu ver, coloca um joinha. Quem está passando por adversidades, dificuldades, deixa eu ver aí, faz um joinha aí caso você está passando por essa realidade aí. Vamos ver quantos de nós estamos aí. Se você está passando por dias difíceis aí, coloca aí um joinha aí. Vamos ver. Lá.
Tem gente que coloca 2 joinhas, quando é 2 joinhas, o grau da dificuldade é 2, né? É brincadeira, mas no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, não é verdade? E Jesus alertou-nos de que teríamos aflições no mundo. A base do que eu estou falando aqui está em João capítulo 16, versículo 13. Ninguém está imune, amados, nem eu, nem você, ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. Ontem falamos sobre isso, né? Quem esteve na live ontem com o tema de isolamento social, o pastor Kleber e eu falamos sobre isso, né? E todo cristão passa por adversidades, passa por momentos difíceis, mas para ele nada é impossível. Haverá alguma coisa impossível para o nosso Deus? Não, nada é impossível para ele. Para mim, para você é impossível, é desconfortável, pode parecer às vezes até loucura, mas para o nosso Pai Celestial nada é impossível. Então, como eu estava dizendo aqui, nem eu nem você estamos imunes a passar por diversas adversidades, né? Enfim, problemas mesmo. A vida é uma série de problemas. Todas as vezes que se resolve um, logo na fila já tem um outro. Por isso, muitas vezes eu falo para minha liderança, eu digo, resolve rapidamente esses problemas, porque se você não resolve, logo vai ter um segundo, terceiro e só vai acumulando e aí é difícil, né? Nem todos os problemas são graves, mas todos são importantes para o processo de um crescimento. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, um processo de lapidação que Deus está trabalhando na sua vida, fique tranquilo, você vai crescer ainda mais. Deus está fazendo coisas poderosas e vai fazer você crescer ainda mais, queridos. Tenha certeza disso, tenha convicção desta verdade, né? E aí, o que acontece? Deus utiliza desses momentos de adversidades para trazer a gente para mais perto dele. Na verdade, o Senhor quer eu e você mais perto dele do que você pode imaginar, amados. Então, é momento de eu e você nos achegarmos perto do Senhor, de ouvir a voz dele, porque olha o que diz as Escrituras: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, ele resgata o de espírito abatido. Se você está de espírito abatido, amados, o Salmo 34, verso 18 diz que o Senhor está perto. Neste exato momento, amados, o Senhor está perto de mim, de você. Ele está mais perto do que você pode imaginar. Deus poderia ter livrado, sabe, queridos, José da prisão. Deus poderia ter livrado Daniel da cova do leão, né? Ele poderia também ter livrado Jeremias, ao invés de ser lançado no poço de lama. Ele poderia ter impedido, sabe o que, amados? Paulo passou por 3 naufrágios, não foi 1 nem 2, foram 3 naufrágios. Só para te dar referência sobre José na prisão, Gênesis capítulo 39, versículo 20 e 22. Ele foi preso, ele foi caluniado, mas ele sabia do propósito. Daniel, né, capítulo 6, do versículo 16 ao 23, fala sobre aquela experiência que ele teve, Daniel na cova dos leões. Deus poderia ter poupado Jeremias 38:6, ele foi lançado no poço de lama. Se não bastasse, fosse terra, estava bom, né? Que é a terra cai, você está dentro do poço, a terra cai, você vai jogando para baixo do seu pé, você vai subindo. Se eles jogam água, você vai boiando, você sobe. Agora, lama, eu fico imaginando, vai patinar, vai escorregar, vai ser difícil sair dali. Mas enfim, a todo momento Deus estava com eles. Paulo, pelo naufrágio, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25, né? Enviado 3 vezes jovens hebreus que fossem jogados na fornalha em chamas. Daniel capítulo 3, versículo 1 ao 26. Quando a gente lê as histórias, a gente vê que Deus está trabalhando. Sabemos que Deus determina que tudo coopera para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Está passando por dificuldade, eu vi um monte de joinha aí. Então Deus te chamou para fazer algo especial sobre a sua vida.
Deus te amou, a mim e a você. Ele nos chamou, porque segundo o seu propósito que tem para mim e para você, Deus conhecia os seus desde antemão e o escolheu para tornarmos semelhantes ao seu Filho amado. Romanos capítulo 28, versículo 29. E aqui é poderoso. E eu estou tão feliz, amados, de estar aqui nessa manhã falando com vocês, porque eu também tenho passado dificuldades, tribulações, passado momentos difíceis também. Não é por causa somente das questões da quarentena, é um conjunto de questões que eu creio que você também esteja passando. E amanhã venho falar também, né, no culto online, às 9h30 da manhã. Deus já tinha me dado esse texto como base, né? Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito que tem para eles, porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao Senhor. Fabinho colocou aqui, é uma verdade, né? Não há transformação sem cruz. Não há mesmo. E para a gente compreender um pouquinho sobre Romanos 8, 28 e 29, agora tome nota sobre isso, vamos falar detalhadamente. Vivemos num mundo caído, queridos. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados. Qual é a orientação de Jesus para nós, né? A oração de Mateus capítulo 6, seja feita a sua vontade na terra, assim como é no céu. No céu é tudo perfeito. Então que a vontade do Senhor seja estabelecida aqui na terra, amados. Aqui na terra, como é lá no céu. Esta é a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amados. Agora, a primeira parte diz, né, do Romanos capítulo 8, diz assim: sabemos. O que é que realmente nós sabemos? Olha só, então grife aí, sabemos, né? O que é que nós temos que saber? Se você não sabe, você vai saber agora. A nossa esperança em tempos difíceis não está fundamentada nos pensamentos positivos. Amados, eu conheço tanta gente, e o duro que eu conheço gente cristã, que estão fundamentadas nos positivismo. Não tenho nada contra isso, de coaching. Mas, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é como uma montanha russa. Quando você está só subindo lá, tá tudo seguro, mas na hora que vai fazer assim, ó, aí dá um frio na barriga, porque estão fundamentadas nos positivismo, em anseios ou em ótimos otimismo natural. Não esse negócio de que tudo vai dar certo. Nós temos que olhar desta forma, temos que profetizar a palavra, vai realmente tudo dar certo, mas nós precisamos também fazer a tarefa, nós precisamos também ser realistas, né? E saber que a esperança não está nos homens, não está na política, não está na crise. Nós estamos aonde? Nós estamos em Cristo Jesus. É a certeza que fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo e Ele nos ama, Ele ama todo mundo, amados. Mesmo no momento de adversidade, nós devemos crer que Ele nos ama. Segundo tópico, dentro somente desse texto, né, de Romanos capítulo 28, sabemos que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo, queridos. Nossa vida não é resultado do acaso. Você não nasceu de um desejo, você não nasceu somente da vontade do seu pai e da sua mãe. Você não veio do macaco, você não veio de uma explosão. Havia um projetista desenhando e continua desenhando todas as coisas, e o nome dele é o Senhor dos Exércitos. Nossa vida não é um resultado do acaso, do destino, ou de sorte, ou de um acidente. Nós já falamos isso sobre algumas lições. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não pode cometer erros. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Terceira parte desse texto. Em todas as coisas falamos sobre sabemos. O que é que nós sabemos?
Sabemos que a verdade é o seguinte: Ele controla o universo e que Ele age. De que jeito? Que Ele é o projetista, que existe um plano principal. E agora vamos falar que em todas as coisas, o plano de Deus para a sua vida envolve tudo que acontece. O plano de Deus para mim e sua vida envolve tudo, não é uma parte da nossa vida, não é um momento da nossa vida, não é um detalhe da nossa vida. Deus não nos chamou para ver uma parte da nossa vida, para participar uma parte da nossa vida. Ele nos chamou para o todo, para o tudo, incluindo, este tudo inclui os nossos erros, nossos pecados, as mágoas, e ainda inclui as nossas doenças, dívidas, acontecimentos infelizes, divórcio, a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. O Fabinho colocou aí. Não tem transformação sem cruz. Foi na cruz, queridos, que tudo mudou. Foi lá na cruz que foi vertido o meu pecado, o seu pecado. Foi lá que venceu a morte. Foi lá que ele morreu, mas depois daquele momento ele ressuscitou, ele teve que passar pela cruz. Tem até um louvor aí, né? Depois, Fabinho, põe lá na nossa trilha sonora lá. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, enfim, não vou cantar, mas você conhece esse louvor. Então, amados, é no meio de dificuldades, Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada, independente. Não são os atos isolados, mas partes interdependentes do processo que tornaremos semelhantes a Cristo. Para fazer um bolo, olha que legal, isto é um diamante, isso é uma pedra preciosa. Você já fez um bolo uma vez na sua vida? Você vai colocando ovos, manteiga, óleo, fermento, farinha, às vezes tem que colocar algumas coisinhas mais, bate no liquidificador. Você teria de coragem de tomar aquilo? Você não teria, porque deve ser horrível, deve ser muito ruim. Mas depois que vai para o forno, vai para o fogo, aí assa e vai crescendo, aí toma formosura, fica bonito, sai da forma, e depois você põe num pratinho, faz um café, se assenta e vai se deliciar daquilo que na hora que você olhar fala: meu Deus, não dá, isso aqui não dá não. Mas depois de todo esse processo fica maravilhoso. É como uma receita, queridos. Próximo tópico. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Como pode ter bem no meio de tudo isso, pastor? Isso mesmo. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizado como mal e cruel. Mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo isso. É o que estamos vivendo nesse dia de caos, de Covid-19, de tantas mortes, lutas, dificuldades. Mas, amados, é neste momento que Deus está forjando o nosso caráter. É neste momento que nós sabemos que há uma esperança. É neste momento que a nossa fé é fundamentada e nós podemos dizer que Deus age em todas as coisas. É neste momento que tudo está cooperando para o nosso bem. Só de você entender que você não foi contaminado, apesar de que eu imagino que todo mundo vai ser contaminado, né? Só que uns vão conseguir lidar e outros vão ter complicações. Deus está trabalhando, Deus não nos deixou. Lembre-se, né? José não queria ser preso, Jeremias no poço de lama, Daniel na cova de leões. Deus podia poupar tudo, mas eles não iriam crescer, amados. Então fique tranquilo, saiba que Deus é poderoso, Ele está agindo, Ele é a nossa esperança, Ele age em todos os momentos, Ele é o projetista, Ele é o arquiteto de tudo, queridos. E em todas as coisas nós somos mais que vencedores, e Ele é maravilhoso, e todas as coisas cooperam sim para o bem, e nós vamos crescer. Mateus capítulo 1, versículo do 1 ao 16 diz que Ele é especialista em extrair tudo isto na genealogia oficial de Jesus. Olha que interessante, amados.
Quando você vai ler Mateus capítulo 1 ali, vai falando da genealogia de Jesus. E aí as palavras lá distingue-se 4 mulheres, ele lá destaca 4 mulheres, e essas 4 mulheres são Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Você conhece a história dessas 4 mulheres? Tamar, ela seduziu seu sogro para engravidar, ela seduziu o sogro para ter um filho. Olha a situação dessa mulher. Raabe era uma prostituta, era uma prostituta. Ruth era uma judia e infringiu a lei ao casar com um judeu. Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Olha que dificuldade essas mulheres, e elas fazem parte da genealogia de Jesus. Foram através dessas situações desastrosas e de destruição, amados, que gerou aquilo que eu e você estamos sendo transformados, queridos. E o que acabou sendo um assassinato, né? No caso lá de Davi, a Batseba com adultério assassinou seu marido. Não são exatamente repercussões excelentes, mas Deus converteu o mal em bem. Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior do que os nossos problemas, nosso sofrimento e até mesmo os nossos pecados. Sabia disso? Olha só, seguindo lá o versículo: daqueles que o amam, dos que foram chamados. Se você ama o Pai Celestial e você entende o seu chamado, olha só, essa promessa é somente para os filhos de Deus, não para todos. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus, insistindo em seguir o seu próprio caminho. Hoje é dia da gente desistir do nosso caminho e trilhar o caminho do Senhor. E aí, finalizando o texto, ele fala de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Que sejamos semelhantes ao seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Que nós venhamos a parecer cada dia mais e mais como Jesus. Pastor, mas como eu posso edificar, ser edificado um caráter semelhante a Cristo? Tome nota, somos joias moldadas pelo martelo e pelo cinzel da adversidade. Cada problema, amados, preste atenção, é uma oportunidade para a edificação do caráter. Está passando por dificuldade, está no cadinho de Deus, então você está sendo fortalecido e o seu caráter está sendo moldado. O quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Paulo disse: sabemos que essas tribulações produzem paciência e a paciência produz o caráter. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. O que aconteceu exteriormente em sua vida não é tão importante quanto acontece dentro de você. Porque em todos os momentos de dificuldade, o seu interior está sendo forjado, está acontecendo algo maravilhoso. E as circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter que Deus está moldando será eterno. Isso é maravilhoso. Tiago declara, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3 diz assim, amados, tome nota aí, amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Eu acho que agora os caras vão dar de feliz aniversário, o presente assim, toma um rojão aqui, toma aqui uma aflição, porque agora você vai ver que a sua fé vai ser fortalecida. Essa é uma brincadeira. Mas como reagir de forma certa os problemas e como é que Jesus reagiu mediante os problemas? Tome nota aí, vou passar pelo menos aqui 1, 2, 3 pontos para você entender, como que Jesus reagiu com os problemas e como você deve reagir. Os problemas não produzem automaticamente
o que é permitido por Deus. Então não pense você, estou passando por um problema, então vou deixar no automático e tudo vai ser resolvido. Não, muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas ao invés de melhorar, porque não fazem a tarefa. Para Ele nada é impossível, amados, para Deus nada é impossível. E aí o que acontece? Se você não faz as atividades, se você não faz as tarefas, o que vai acontecer? Você nunca vai crescer. Você deve reagir de forma como Jesus reagia. Tem até uma ministração, que a Kátia, minha esposa, ministrou no domingo na comunidade, que fala assim: como é que Jesus agiria? Agir como Jesus age. E o primeiro ponto para reagir como Jesus reagia, tome nota aí, lembre-se de que o plano de Deus é bom. Nós pegamos o texto de Romanos capítulo 8, 28 e 29, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então nós destrinchamos isso, e agora nós falamos do caráter que está sendo moldado sobre nós. E agora é o ponto de como que reagimos da mesma maneira que Jesus reagia. E o primeiro ponto, lembre-se de que o plano de Deus, ele é bom, mesmo ao meio da diversidade e dos problemas. Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e visa apenas o nosso bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu amo esse versículo, que conheço os planos que tenho para vocês. Sabe quem conhece os planos de paz, de um futuro, que vamos prosperar, que não vai nos causar dano, e é especial para mim e para você? É Jesus. Jeremias 29:11. Isto é base bíblica. O segredo da resistência é lembrar-se de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Põe lá hashtag: o sofrimento é temporário, mas a recompensa é eterna. Hashtag recompensa eterna. Passe o que passar, será eterno. Não se renda às considerações de curto prazo. Comece a olhar as situações: não, eu vou vencer. Pode ser, coloque palavras proféticas sim, mas olhe para a verdade que Deus está nos fazendo a crescer. Mantenha o foco no resultado final. Se participarmos de sua glória, precisamos participar também do seu sofrimento. O que sofremos agora não é nada comparado à glória que nos dará adiante. Romanos 8, 17 e 18. Próximo passo: exulte e agradeça. Quer dizer, vai passando pela prova dando glória a Deus. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Você que colocou joinha dizendo: estou passando um momento difícil, comece a glorificar a Deus, porque quando nós glorificamos ao Senhor, nós estamos dando graças a Ele, estamos sendo gratos e já estamos olhando que, Senhor, obrigado, lá no final do túnel há uma luz, essa luz é o Senhor, eu creio no Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas, e o que for necessário eu vou fazer. E como isso é possível, dar graças? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Então você está entendendo? Dê graças em tudo, em todo momento, mas nem por todas as circunstâncias. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal. Não estou dizendo que você vai, isso está me fazendo mal, glória a Deus. Não seja assim não. Olhe, isso está te fazendo mal, então elimine. É um pecado? Elimine. São tentações? Confesse. São situações que estão te fazendo dolorosas? Tire da sua frente. Pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias deste mundo. Em vez disso, quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os problemas que afligem para o cumprimento do propósito dele. Seja sábio, vai orar, vai ler as Escrituras. E partindo aqui para o final, o terceiro e último ponto: recuse-se a desistir. Está passando por dificuldade, está no cadinho de Deus, está na experiência, está na aprovação, está dando glória, recuse-se a desistir. Missão dada, missão cumprida. Seja paciente, olha as qualidades, seja resiliente, seja persistente. Olha o que a Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 1, versículo 3 e 4. Entendam que os problemas, as adversidades, elas vêm para lhe testar
a fé, a esperança e gerar em vocês e em mim a perseverança em quem nós temos crido, em quem nós confiamos, em quem nós... Amados, eu vou falar uma frase, ela não é minha, eu ouvi ontem do pastor Osmar e eu quero endossar isso que é maravilhoso. Esse é o momento que nós estamos negociando tudo. Estamos negociando as nossas dívidas, aos credores, negociando como ficar em casa, negociando com o trabalho, negociando em todas as áreas. É ou não é verdade? Deixa eu ver, quantos de vocês estão negociando um monte de coisa aí? Fala aí para mim, diz aí rapidinho, nós temos 5 minutos para terminar aqui. Eu creio que tem um monte de pessoas negociando tudo. Olha o que eu e você precisamos, ó. Tudo que eu preciso, olha lá, é de mais café não, é Cristo. Negocie com tudo, amados. Mas escuta o que eu vou falar. Não negocie com Deus. Não negocie com Jesus. Não negocie uma vida equilibrada com Deus. Não negocie dizimar, ofertar. Negocie todas as suas dívidas, mas não abra a mão do princípio. Do princípio. E não são só nos dízimos, nas ofertas, não, mas é na sua lealdade, na sua fidelidade. Questão de caráter. Não negocie áreas da sua vida, a palavra, o princípio, as verdades. Não abra mão, doa o que doer, queridos. Deus vai nos honrar. Deus continua, não importa se a sua renda caiu, nem sei porque eu estou falando esse negócio, mas vamos embora agora aqui. Mas queridos, a semente está nas tuas mãos, é só ela que vai poder ser plantada e frutificar e multiplicar a 30, 60, 100 por 1. Se você engolir a semente no momento da adversidade, você vai até satisfazer a sua fome naquele momento, mas não terá para os demais dias. Então não negocie os princípios de Deus. Cumpra com tudo, porque há um propósito, amado. Recuse a desistir. Seja paciente, resiliente, persistente. Entenda os problemas, eles vêm para nos testar a fé e vai nos trazer perseverança e esperança, mas deixe que o processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente, e aí descobriremos e nos tornaremos homens de caráter maduro, de integridade, sem nenhum ponto fraco. É neste momento que nós vamos fazer a diferença, queridos. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por quê. Não pergunte por quê. Não negocie com as vozes estranhas. Não negocie com o sistema desse mundo, seja qual for a sua área. Ao invés de você perguntar por que eu, por que estou passando por isso, faça a seguinte pergunta: o que queres que eu aprenda com tudo isso, Senhor? Então confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz assim: vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Não desista, cresça. E refletindo aqui, encerrando o nosso dia de hoje, pensando sobre o nosso propósito de vida, o tema da reflexão: existe um propósito por trás de cada adversidade. E um versículo para a gente memorizar está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Lembre-se, nós fazemos parte do projeto de Deus. Há um propósito sobre tudo isso. E a pergunta para a gente finalizar aqui: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Muito obrigado por tudo, obrigado por esta manhã, obrigado por você estar aqui. Quero louvar a Deus e dizer que você é especial e creia no Senhor em nome de Jesus. Então, amados, não negocie com o princípio, valores, com as coisas de Deus. Negocie suas dívidas, negocie tudo o que for necessário, mas não abra mão de princípio, nem da palavra, nem do propósito.
porque nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que fomos chamados para cumprir o seu propósito. Eu e você somos generais e fomos chamados para cumprir esse propósito, lembrando que Deus já nos deu tudo e nós não precisamos de mais nada a não ser cumprir com o propósito dele. Beijo no seu coração. Amanhã tem live, 26º dia, eu vou falar sobre crescendo por meio da tentação, e às 9h30 temos culto maravilhoso, uma palavra poderosa de fé e de esperança ao seu coração. Amo você, um ótimo dia, e até já vão tirar um print aqui, você aí tira um print, lembrando, ó, tira aí um print, ó, para Deus não há nada impossível, Ele é tremendo, Ele é tremendo. Amo você, queridos. Obrigado pela sua audiência aí.